Olá, eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia, professor do Instituto Federal Catarinense, do campus de Videira, e esta aula ela é direcionada aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos do curso que oferecemos aqui no nosso campus. E ela tem como objetivo dar conta da parte à distância que está prevista no projeto pedagógico de curso. O tema dessa aula é a filosofia medieval e seus antecedentes e os seus dois movimentos que foram intensos e bastante produtivos naquilo que a gente chama de Idade Média, que vai mais ou menos do ano 300 depois de Cristo até o século 14, até o ano 1300, então 1000 anos de história da filosofia. Bom, como está aqui projetado, nós temos como antecedentes a patrística grega, o Edito de Milão, que é a reforma de Constantino, que legitimou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e algumas edições também, algumas leis do ano 380 do imperador Teodósio. Bom, seguindo adiante. Quando a gente vai tratar do tema do nascimento da filosofia medieval, a primeira questão que a gente tem que discutir: quais são as fontes primárias a partir da qual se constrói este novo pensamento no mundo. E eu lhes direi que essa nova forma de pensar, diferente da filosofia grega que nós tratamos em aula durante toda a disciplina, ela tem como base as epístolas de São Paulo e o Evangelho de João. Bom, primeira discussão: o que é uma epístola? A epístola é uma carta que, no caso, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus, ele não direcionava, ele não remetia a uma pessoa, mas remetia às comunidades cristãs que estavam surgindo no contexto do primitivo cristianismo. A gente tem, para dar um exemplo, a carta de São Paulo aos Coríntios. Então, o Paulo, apóstolo, ele está remetendo uma carta à comunidade dos Coríntios, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Tessalonicenses e assim por diante. A questão é: o que estas epístolas, o que essas cartas narravam, o que elas basicamente continham? Elas continham exortações, ou seja, recomendações de como melhor viver o cristianismo que estava nascente. Então são exortações e que dão base depois para que os filósofos medievais, que a gente vai conhecer alguns, deem conta de fazerem a sua catequese, né, sua catequese. E o Evangelho de João, que é o único dos 4 evangelhos de Jesus que é escrito na língua grega. Se os 3 primeiros lá, sinóticos que chama, né, são escritos em hebraico, que é o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, escritos em hebraico. O Evangelho de João ele é escrito na língua grega, depois a gente vai ver um esforço. Bom, o que as epístolas de Paulo e o Evangelho de João possuem de comum? O que eles possuem de comum é que é um esforço de conciliar a nova religião, que é o cristianismo nascente, com o edito do imperador Constantino, que transformou o cristianismo como religião oficial do Império Romano no século III, com o pensamento dos filósofos, pensamento filosófico dos gregos e romanos, que basicamente, como a gente viu em toda a filosofia grega, sobretudo, é uma filosofia voltada à ciência, tanto é que nós temos ali os grandes matemáticos da Idade Clássica. Nós temos o nascimento de algumas disciplinas que têm seus fundamentos ali, como a própria física, a própria química, com a discussão sobre os átomos. A gente tem a física de Aristóteles, que foi feita nesse tempo, que é uma teoria física que durou como verdade científica, entre aspas, por
1.800 anos também colocada nesse tempo, né? Então, há uma nova religião e há um pensamento físico, filosófico, científico, que precisa ser conciliado, que muitas vezes não é conciliado, e convencer os pagãos de uma nova verdade. Para a gente dar um exemplo deste dilema ou deste enfrentamento entre cristianismo nascente e pensamento filosófico, a gente traz aqui alguns exemplos para vocês. Já retorno os exemplos. Aqui a gente tem aquilo que eu vos falava na lâmina anterior, a ideia de que o Evangelho de João ele é escrito em grego. Então, nesta lâmina, nós temos aqui o original grego, o primeiro versículo do Evangelho de João, aí ele sofre uma tradução para o latim, e nós temos a versão portuguesa do mesmo versículo primeiro. Então, a versão portuguesa, no princípio era a palavra estava em Deus, e Deus era a palavra. Mesmo, ou razão, que é uma tradução admitida para o termo logos, mesmo que estava no princípio de Deus. Então, essa palavra aqui que está sublinhada no grego é o logos. O logos, ele admite a tradução por palavra, mas a tradução mais adequada, do meu ponto de vista, é por razão, por estudo, por discurso bem ordenado. Então vamos lá. No princípio era a palavra. A gente pode dizer que no início de tudo era a razão. A razão estava em Deus e a razão era o próprio Deus. Então a gente pode dizer que isto aqui é por demais filosófico. Por qual razão? Porque se a gente tomar este versículo de um ponto de vista não religioso, mas de um ponto de vista filosófico, a gente chega à conclusão de que Deus é uma razão e não uma entidade benéfica, poderosa, etc. Mas é uma razão organizadora. E isso está muito parecido com aquilo que os gregos chamavam de cosmos, né? Só que o cosmos gregos é uma ordem que não tem uma centralidade, não existe um centro que coloca em tudo em ordem. A ordem é fruto do próprio movimento dela mesma. Se no caso do cristianismo, aquilo que coloca a ordem no mundo, ou seja, estabelece o cosmos, seria o próprio Deus com a força da palavra. Basta a gente lembrar do primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro do Gênesis, em que Deus passa criando o mundo a partir do nada com a força da palavra. O livro do Gênesis é muito claro. Ele disse, e Deus disse, faça-se isto, faça-se aquilo. E as coisas iam, de fato, sendo criadas. Então, para a gente ter uma base aqui desse princípio grego, né, que está no cristianismo. Aqui eu trouxe uma passagem de uma das epístolas do João, que exatamente tem uma discussão entre a razão grega, aquele pensamento bastante rigoroso de um ponto de vista científico-filosófico, e o confronto que isso tem com a ciência daquele tempo. Então, o João ele vai contestar exatamente a ciência grega, e o poder dos gregos e a ênfase que os gregos davam no conhecimento, e vai contrapor a isto com a ideia de amor. Então diz aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor eu seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse, aqui está a questão, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então isso virou poema, né? Um poema português clássico, né? Virou música da Legião Urbana, mas a ideia
que está por trás disso é que o conhecimento lógico-filosófico dos gregos ele não é suficiente se a gente quer tratar de um tema que é o tema do cristianismo. Então, por isso que eles colocam né, o amor como uma questão maior para poder conhecer a realidade de fato. E aqui, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, essa questão aqui do em parte conhecemos é esta ideia de que o nosso conhecimento lógico-racional ele seria limitado quando se trata dessa questão de conhecer a divindade. Mas a gente vai ver como vai acontecer isso. Então, por essa razão, os filósofos medievais, eles colocaram como tema principal, e aqui vamos dar ênfase, a disputa, parece ter bastante atenção, entre fé e razão. Qual que é o principal motor do conhecimento humano? É a fé ou é a razão? Os medievais têm respostas distintas, e a gente vai conhecer alguma, e o que isso produziu no mundo em termos de filosofia e de conhecimento. Bom, primeira situação que os medievais têm que dar conta é aquilo que eu já tratei numa lâmina anterior. Como surge o mundo? Como que esse cosmos que a gente conhece ordenado, ele se origina? Os gregos vão dizer, o cosmos é causa dele mesmo. A ordem do mundo é causa dele mesmo. Os medievais sustentarão a ideia de que Deus criou o mundo. Deus é o autor do mundo. O que tem de diferente nisso? Ora, pela ideia grega, a ordem do mundo, o cosmos, ainda está acontecendo. E isso é bastante relevante quando a gente vai para a teoria científica da evolução, né? A ideia de que o cosmos, o mundo, ainda está em expansão, ele ainda está acontecendo. Na filosofia cristã, a ideia de criação do mundo é de que a força criadora de Deus é a palavra. Ou seja, há um agente externo ao mundo, de fora do mundo, que tem uma palavra poderosa. E essa palavra poderosa, ela não cria a partir de um elemento da natureza, ele não pega a água, o ar, o fogo e a terra, como queriam os pré-socráticos gregos. Mas é a própria palavra que cria a partir do nada. Bom, esse é um assunto novo e se produz muito em termos de filosofia e de conhecimento a partir disso. Existe uma segunda ideia, que é a ideia do pecado original. Então, a questão do dilema grego, do dilema cristão, melhor dizendo, do dilema da filosofia cristã é explicar como existe o mal no mundo, dado que Deus é um agente sumamente bom. Qual a origem do mal? Ora, se Deus tem a capacidade de fazer o mal, a gente conclui de um ponto de vista lógico que ele já não é Deus. Pois bem, então eu tenho que dar uma razão para a origem do mal. Qual é a razão para a origem do mal? Para os cristãos, a origem do mal está em um atributo que Deus deu aos seres humanos, que é a ideia de livre-arbítrio. Então Deus não faz o mal, mas cria o ser humano com capacidade de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é uma liberdade da vontade em que os seres humanos pensariam a possibilidade, conheceriam, primeiro de tudo, a ideia de bem e a ideia de mal e tomariam a decisão de fazer o mal de forma consciente. Aonde que está narrado isso? Em que lugar está narrado isso, né? A gente vai chegar no mito de Adão e Eva. Pois bem, o mito de Adão e Eva estabelece o seguinte, de que Deus criou o paraíso, colocou o Adão lá, depois viu que o Adão estava sozinho, criou uma mulher para ele. E dentro desse paraíso tinha uma árvore preciosa que eles não poderiam se aproximar. Que a Bíblia traduz, ali os tradutores colocam como uma maçã, mas a tradução mais
próxima é a árvore do conhecimento. Então, os seres humanos não poderiam se aproximar da árvore do conhecimento e nem, muito menos, provar dela. Mas isso é óbvio. É como se eu fosse chegar no Instituto, apresentar todos os setores do Instituto Federal Catarinense e olhar para uma porta e dizer, olha, nessa sala aqui vocês não entram nem tocam no que tem lá dentro. E é óbvio que a curiosidade é o motor do conhecimento e vocês desejariam ter contato com esses setores que vocês conheceram, mas desejariam ardentemente conhecer aquele setor cuja uma proibição recai. Pois bem, essa ideia, então, de pecado original tem isso. Aí a gente conhece a história, a Eva experimenta da árvore do conhecimento, viu que ela é boa, leva para Adão experimenta da árvore do conhecimento, e a partir disso o ser humano contrai para si um pecado original, uma marca primária, que é a possibilidade que ele tem de fazer o mal. Deus não tem essa marca de fazer o mal, segundo os medievais. Somente o ser humano, de um ponto de vista de que pode conscientemente escolher o mal em razão e deixar o bem de lado. É aquilo que Paulo fala, né? Como que Paulo fala? Às vezes faço o mal que quero e deixo de fazer às vezes faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Então essa é a marca original do ser humano. Outra ideia é a Santíssima Trindade, que é aquele argumento básico de que Deus é uma unidade de 3 unidades ao mesmo tempo. Então 1 igual a 3, 3 igual a 1. Isso, de um ponto de vista da filosofia grega, é uma aberração. É como se a gente chegasse na aula de física, na aula de matemática, e dissesse que 1 tem valor de 3 e 3 tem valor de 1 ao mesmo tempo. Então isso é uma ideia bastante contraditória e é uma questão de fé acreditar nela. A ideia de juízo final, né, a ideia de que nós seremos avaliados, julgados a partir dos nossos feitos em um determinado juízo final e que há a ressurreição dos mortos. Isso tudo aqui para os gregos seria uma aberração falar desse tipo de tema, que são as novidades da filosofia medieval. Bom, caminhando aqui, a gente pode dizer então que a filosofia medieval ela tem como objetivo explicar como pode existir o mal no mundo, dado que o mundo é obra de um ser perfeito. E a resposta a gente já mais ou menos mostrou. Esse ser perfeito, só ele é perfeito. Toda criatura, se comparada ao Criador, ela vai possuir algum grau de imperfeição. Portanto, se o ser perfeito não pode fazer o mal, dada a sua perfeição, os seres criados, eles têm essa condição de possibilidade de fazer o mal. Então, quem é o responsável pelo mal? Essa é a questão. E a gente vai responder, o responsável pelo mal não é Deus, que nos criou, mas é nós que não usaríamos de forma correta a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, com isto, a gente está isentando o próprio Deus de responsabilidade e está colhendo para nós toda a responsabilidade do mal que existe no mundo. Então, o filósofo medieval que ele foi muito pontual, ele foi um advogado de Deus, foi um advogado de Deus nessa situação aqui. Nesse sentido, essa discussão entre como conciliar fé e razão, que eu já tratei no slide anterior, surgem 3 possibilidades distintas de responder essa questão. A primeira resposta a isso é uma resposta dogmática, em que eu digo assim, eu creio, eu tenho uma fé e basta, eu não preciso levar em consideração a razão. E aqui a gente tem os dogmas, depois eu explico o que é um dogma. Então, creio e me basta. A segunda resposta, eu achar minha câmera aqui, é aquela que reza o seguinte, eu creio, tenho uma fé, e depois eu tento entender essa minha fé. Então, creio para depois entender. Então, eu tenho um ato de fé e depois eu aplico a minha racionalidade a esse meu ato de fé.
Então, creio para depois entender. E existe uma terceira possibilidade, que é a seguinte: eu tenho conhecimento, eu tenho razão, então eu compreendo para depois crer. Eu compreendo para depois crer. Então, na primeira posição, aquela que eu creio e me basta, a gente tem o dogmatismo. O que é um dogma, professor? Dogma é uma verdade inquestionável. Você não pode questionar um dogma. Por exemplo, questionar o dogma da Santíssima Trindade. Não posso levantar uma questão. Como que Deus pode ser ao mesmo tempo 3 e 1? O 1 e 3. O Renato Russo, lá na música Índios, ele tem uma questão com isso, né? Ele diz, quem me dera ao menos uma vez entender como ao mesmo tempo um só Deus é 3. Então esse tipo de questionamento a gente não pode fazer quando a gente é dogmático. Por isso eu creio e me basta. Nesse sentido, há dois tipos de verdade: verdades reveladas e verdades da razão. Verdades reveladas é aquelas que eu obtenho por meio de uma iluminação divina. Um exemplo disso, bíblico, foi quando Moisés estava conduzindo os judeus pelo deserto, e ele tem um monte de questões morais para resolver, e ele não reúne a comunidade para criar um código moral, mas ele sobe ao Monte Sinai e reza a Deus para que Deus revele a ele um código moral. E o código moral é revelado, e a gente conhece qual é esse código moral. São os 10 mandamentos. Então Deus deu um código moral. E eles não construíram um código moral próprio com base num argumento racional, no uso da linguagem do discurso. Então, para os medievais, as verdades reveladas, aquelas que Deus ilumina na cabeça do ser humano, são superiores, hierarquicamente superiores, às verdades constituídas pela própria razão. Então, há uma ênfase no conhecimento recebido por graça divina. Então, aquilo que eu construo por mim mesmo sempre vai ser inferior àquilo que é recebido por Deus. É claro que a gente pode questionar isso, e devemos questionar, porque essa é uma aula de filosofia e não é uma aula de catequese, mas isso é óbvio que a gente não vai fazer aqui porque a gente não tem tempo. Bom, aqui está então essa disputa que eu vos falei. Então, aos que acham que não tem que ter nenhum princípio de razão quando se fala de fé, então eu creio e me basta, creio e é isso, né? Então não há uma conciliação entre fé e razão. Aos que julgavam que a fé e a razão são conciliáveis, portanto creio para depois compreender. E há aqueles que julgavam que fé e razão são irreconciliáveis, cada um tem o seu próprio conhecimento, mas que se a gente começar a aplicar a razão, a gente pode chegar num ato de fé. E aqui então eu vou parar essa explanação, e o trabalho de vocês consiste depois em entender cada um desses movimentos, que é a patrística, que é o primeiro movimento de filosofia cristã, é o trabalho que vocês vão fazer depois, e a escolástica, que é o segundo movimento de filosofia cristã, também é o trabalho que vocês vão fazer depois. Bom, meus queridos, penso que expus a vocês o tema da filosofia medieval, uma filosofia que é cristã, cujos objetivos eram de dar as bases de uma nova religião, o cristianismo, lidar com os pensamentos filosóficos e científicos e matemáticos da filosofia grega e convencer os pagãos que há uma nova verdade. Então, quem são os pagãos? São aqueles que acreditam em outros deuses, outras religiões, como, por exemplo, toda a mitologia grega, toda a mitologia romana, e convencer que há uma nova verdade, e essa nova verdade é Deus, é Jesus, né? O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, nesse sentido, então surgem aquelas 3 posições,
creio me basta, creio para depois entender, entendo para depois crer. E existem as novidades, que é essa ideia de criação do mundo a partir do nada, a ideia de que o mal existe no mundo não por obra de Deus, mas por obra do próprio ser humano, por escolha do próprio ser humano, ideias como Santíssima Trindade, juízo final, etc, etc. É isto. Espero que vocês tenham mais ou menos compreendido esse tema da filosofia na Idade Média.